Nesse mundo, os dragões são criaturas mágicas e poderosas com uma linhagem bem antiga e são verdadeiros predadores e inimigos naturais dos seres humanos. E por conta disso, existem os caçadores de dragões que ganham a vida aceitando missões para matar essas criaturas e protegerem as cidades, sendo que existem duas formas de fazerem isso, sendo a primeira congelando o sangue do dragão com prata, uma aura que emana de armas de prata, e a segunda forma é simplesmente deixar a luz do sol queimar seus corpos. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá! O anime começa mostrando Ragna, um desses caçadores de dragão, emanando prata da sua própria mão pra congelar vários dragões com apenas um toque. Mas apesar de ter esse imenso poder, ele desejava ser ainda mais poderoso, mostrando nunca estar satisfeito. Porém, tudo isso foi apenas uma visão do garoto que estava no meio de um treinamento tentando enfrentar um dragão sem muito resultado, sendo um péssimo momento para se ter visões. Percebendo que Ragna estava tendo dificuldades, sua parceira Leônica se coloca entre ele e a criatura, dando um fim no dragão com facilidade. Léo diz que ele tem que ficar mais atento durante as batalhas, assim como ela faz, e Ragna agradece por sua ajuda, fazendo cafuné na cabeça da garota. Em seguida, eles queimam o corpo do dragão e congelam seu coração com prata, finalizando o trabalho. E assim que voltam para a cidade, vemos que Léo é considerado uma prodígio por ter eliminado dezenas de dragões sozinha, sendo a melhor caçadora da cidade, Ronabera, responsável por ter matado a maioria das criaturas de lá, mesmo tendo somente 12 anos de idade. Todos tinham inveja e admiração pela garota, dando vários apelidos para ela, mas para Ragna, seu único e fiel parceiro, ela é uma heroína, que ele tem certeza que vai ficar ainda mais forte à medida que crescer, e ele tira várias fotos da sua pequena heroína para registrar esse crescimento. Porém, diferente da Léo, Ragna não possuía nenhuma habilidade para caçar dragões, o que faz algumas pessoas zombarem da parceria dos dois, como Sykes Charlock, classificado como o segundo melhor caçador de dragões, tendo o maior número de mortes das criaturas na cidade depois de Léo, o que deixa ele bem desapontado porque a garota nem sequer sabia quem ele era. Sykes fala pra Ragna que ele tá apenas atrasando sua parceira, já que tinha habilidades bem abaixo da média, dizendo que ele é apenas um bastardo e um fardo pra ela. Porém, Léo imediatamente saca sua espada apontando pra Sykes pra defender Ragna, deixando o caçador sem reação. Léo pergunta o que ele buscava com sua espada de prata e o quanto desejava conseguir o que queria, explicando que ela busca ter a força máxima pra se tornar mais forte que qualquer um, ou qualquer coisa, e por conta desse objetivo que se tornou uma caçadora de dragões, já que eles são as criaturas mais poderosas de todas, e pra provar que é de fato a mais forte, ela desejava enfrentar inclusive o tão temido deus dragão. Ela então pergunta pra todas as pessoas do local se alguém desejava se juntar a ela, prometendo que compartilharia tudo o que quisessem, como riquezas, status e até mesmo glória. Porém, todos ficam em silêncio e somente Ragna se manifesta, jurando seguir ela enquanto puder. Apesar de ter acabado de dar um discurso digno de uma caçadora de dragões número 1, demonstrando experiência e determinação, ao falar com seu parceiro já ficava bem nítido que ela ainda era uma menina de 12 anos, mesmo sendo uma prodígio, e ainda tinha coisas simples que toda criança tem, como querer dormir sem tomar banho. De noite, Ragna coloca ela na cama e deixa ela dormindo tranquila enquanto vai treinar como fazia de costume, porque seu maior desejo era se tornar pelo menos um pouco útil para Léo antes de morrer, porque como ele não tinha nenhum talento para caçar, ele sabia que jamais chegaria perto da capacidade dela, e não tinha dúvidas de que morreria para algum dragão, porém queria pelo menos ajudar ela de alguma forma antes da sua partida. Mas nesse momento ele vê uma figura de um homem que diz que ele nunca vai conseguir realizar seu desejo de ser útil para Léo, pois vai perder ela antes disso acontecer, e em seguida Ragna começa a ter visões da cidade em chamas, sendo atacada por vários dragões, e logo depois vê seu maior pesadelo, a garota sendo morta por uma das criaturas. Segundos depois ele acorda percebendo que tinha caído no sono enquanto treinava, mas fica assustado com o fato de ainda conseguir escutar a voz do homem estranho na sua cabeça, dizendo que a hora dela estava próxima. No dia seguinte, Ragna faz algumas compras para poder cozinhar o que Léo quisesse, fazendo todas as suas vontades, deixando a garota toda feliz, e mais tarde, depois de comer a carne que tanto queria, ela cai no sono e Ragna coloca ela na cama para dormir como na noite anterior. De manhã, os dois vão para Guild Hall, onde os caçadores de dragões aceitavam suas missões, porém todos eles estranham o fato de não ter uma única tarefa disponível naquele dia, por não estarem tendo muitos ataques das criaturas na cidade. Então Léo e Ragna saem para pegar um ar do lado de fora, e lá ele repara que o cabelo dela já estava crescendo, e decide aproveitar que estavam com tempo livre para cortar. Porém, enquanto cortava seu cabelo, ele acaba se lembrando do pesadelo que teve com ela. Para piorar, de noite ele volta a ter exatamente o mesmo sonho horrível e decide passar a madrugada treinando. Porém, nem lá ele tinha paz, já que não parava de escutar a voz do homem dizendo que ele perderia Léo em breve. Mais tarde, em um bar da cidade, os caçadores de dragões se reúnem para discutir o fato estranho das criaturas aladas terem sumido da cidade há alguns dias, e um deles diz que os dragões estavam migrando para o leste
leste na direção de uma cidade chamada Donapierro, um lugar que não é atacado por eles há uma década. Léo escuta a conversa e mais uma vez age como uma garota de 12 anos, comentando que a cidade do Donapierro lembra ela de uma confeitaria famosa que tinha no local chamada Galinha Prateada, dizendo que se eles forem para lá em alguma missão para caçar dragões, deveriam aproveitar para passarem na confeitaria para conhecerem a comida da loja. Enquanto isso, Ragnar ainda não conseguia tirar seu sonho da sua cabeça, ficando com medo das palavras do homem estranho, se perguntando se ele era alguma visão ou um fantasma, sentindo que não era nenhuma dessas opções. Léo desperta ele de seus pensamentos e percebe que seu parceiro estava com bastante olheira e com as mãos calejadas de tanto treinar, percebendo que ele estava trabalhando bem mais do que tinha costume nos últimos dias, e pergunta qual seria o motivo de tanto esforço, e ele responde que é uma tentativa de conseguir ajudar ela de alguma forma. Percebendo a preocupação dele com ela, Léo lembra Ragnar do dia em que eles se conheceram, dizendo que o que pensou quando viu ele pela primeira vez foi que eles tinham o mesmo potencial e o mesmo nível de força. Isso deixa ele bastante surpreso, até porque, além dele não possuir nenhum talento, ele ainda estava apanhando quando eles se conheceram. Porém, apesar dela admitir que de fato Ragnar não tem nenhuma habilidade natural para ser um caçador de dragões, de uma forma como ela tinha, ela diz que seus instintos falam que de alguma forma ele vai se tornar muito forte, apesar de não saber dizer quando isso vai acontecer e nem o motivo. Por isso, ela promete que vai proteger Ragnar até que esse dia chegue. Em um flashback, conhecemos o passado do Ragnar. Seus pais foram comidos por dragões quando ele tinha apenas 3 anos de idade, e ao ficar órfão, alguns parentes acolheram ele. Porém, pouco tempo depois, eles também foram eliminados por dragões, deixando Ragnar sem ninguém. Por isso, ele foi comprado por um homem rico, mas alguns dragões queimaram sua propriedade, fazendo ele pensar que era amaldiçoado. O homem rico que comprou ele e os seus amigos também culparam o azar do garoto pelo que aconteceu. Eles batem no Ragnar, acusando ele de estar trabalhando para os dragões, já que onde ele ia, os dragões apareciam em seguida, deixando somente ele de sobrevivente. Porém, justamente quando ele já não tinha mais esperanças de encontrar a paz, ele conhece a Léo, que chama ele para ser um caçador de dragões junto com ela, já que ter uma ligação especial com essas criaturas não era uma coisa ruim quando se estava caçando elas, especialmente se conseguir sobreviver à luta. Então ela decide que ele seria seu parceiro naquele dia, mesmo com ele preocupado de atrair sua má sorte para ela e fazer Léo acabar como todos os outros que ficaram perto dele. Mas ela diz que para ela somente os fracos morriam e os mais fortes que os dragões sobrevivem, e como ela era bem forte, ela não tinha com que se preocupar. Para provar seu potencial para Ragnar, ela leva ele para uma das suas caçadas, e quando consegue encontrar um dragão, o garoto pensa que seria o fim dos dois, mas Léo derrota o dragão com apenas um golpe, provando que de fato era bem forte, fazendo Ragnar pensar que era seguro ficar perto dela, pois diferente dos outros, ele não conseguia imaginar uma forma de alguém como ela morrer antes dele. Desde aquele dia eles se tornaram parceiros inseparáveis, com Ragnar pensando que não estava mais amaldiçoado por estar ao lado de uma heroína como Léo, desejando permanecer ao seu lado até que acabasse morto por algum dragão, e por isso o pesadelo de perder ela que ele não parava de ter era tão assustador, porque ela era tudo para ele. No dia seguinte, na Guild Hall, todos os caçadores de dragões se reúnem ao descobrirem que a cidade do Donapierro tinha sido atacada pelas criaturas e destruída, porque como eles não sofriam com nenhum ataque de dragões há uma década, eles achavam que não precisavam de caçadores para protegerem eles. Lá Léo pergunta para Sykes o que aconteceu e ele explica que ouviu dizer que uma horda de dragões atacaram a cidade do Donapierro, e por isso o reino emitiu uma missão de emergência para todos os caçadores irem atrás desses dragões. Isso faz Ragnar ficar em pânico, porque ele sabia que aquilo significava que sua visão estava próxima, mas quando ele vai avisar para Léo do perigo que estava por vir, eles escutam um barulho e ao saírem da Guild Hall, eles veem a cidade em chamas e a horda dos dragões atacando, fazendo Ragnar reconhecer a semelhança daquela cena com o seu sonho. Com muita dificuldade, ele fala para Léo que os dois tinham que fugir dali o quanto antes, porque senão ela vai acabar morrendo, mas a garota não dá ouvidos e parte para a missão. Afinal, ela era a melhor caçadora de dragões e não tinha por que começar a ter medo das criaturas justo agora. Desesperado, ele vai atrás dela enquanto os dragões atacavam as pessoas que tentavam resistir ao ataque em vão. Em seguida, os homens avistam uma pessoa saindo das chamas e vão até ela para ver se estava ferida. Porém, um homem coberto de sangue elimina todos eles com seu sangue, que se transforma em lâminas, e vemos que ele também era um dos dragões, sendo um superior deles. Isso deixa todos com medo, até mesmo o caçador Sykes, que é o segundo melhor deles. Ragnar também vê a criatura ao longe e de cara percebe que aquelas lâminas são exatamente o que vai causar a morte de Léo. Então, quando o dragão estava prestes a atacar Skiles, Ragnar pula em sua direção, determinado a fazer de tudo para salvar a vida da Léo. Porém, sua espada se quebra ao bater no dragão e em seguida a criatura coloca fogo em tudo. Léo vê que Ragnar estava em perigo e corre até o local preocupada, mas por sorte o garoto cai a salvo no rio. Então ela pede para Skiles deixar o dragão superior com ela e ir até Ragnar. Em seguida, ela vai até a criatura, jurando se vingar por ela ter machucado Ragnar. Enquanto isso, o garoto estava afundando cada vez mais no rio enquanto se lembrava do que acontecia no seu sonho. Depois que perdia, Léo se afundava na sua busca
busca por vingança, com o objetivo de caçar todos os dragões até levar eles à extinção, treinando até o limite do seu potencial, ficando extremamente forte, mesmo sentindo que não era suficiente. Ele também fazia novos parceiros, porém todos morriam, deixando ele sempre como o único sobrevivente, levando uma vida cheia de perdas apesar de todos os seus esforços, chegando ao ponto de alcançar além do possível. Então Ragnar consegue sair do rio, se encontrando novamente com o homem da sua visão, percebendo finalmente que aquele era ele mesmo do futuro, que diz que talvez no fundo ele só quisesse uma chance de morrer, mas acabou de alguma forma sempre conseguindo sobreviver. O homem então revela que é o Ragnar do futuro que causou suas visões e diz que sente nojo da sua versão do passado, porque por mais que ele idolatrasse Leo como heroína e dizer que a ama, ele não se tornou o ser mais forte do mundo para manter ela a salvo, conseguindo a força que precisava somente depois de perder ela. Mas aí, mesmo sendo forte o suficiente para enfrentar qualquer dragão e proteger quem quisesse, ele já tinha perdido tudo, não sobrando uma única coisa para salvar, não conseguindo ver nenhum motivo para ter todo aquele poder. Então Ragnar pede para ele entregar toda a sua força para ele, porque aquele era o momento certo de salvar a Leo e os outros da cidade, e o seu eu do futuro responde que esse era exatamente seu objetivo, e em seguida acerta Ragnar com sua espada, fazendo Ragnar gritar de dor, assustando os Skyros que estavam mantendo ele seguro enquanto ele tinha suas visões. Nesse momento, seu eu do passado e do futuro se fundem tornando um só, com Ragnar recebendo todas as suas memórias e poderes, conseguindo compreender tudo o que aconteceu, e a sua dor ao ter se tornado forte somente depois de perder Leo. Porém, tanto Ragnar do futuro quanto do passado sabiam que aquela união via com um preço, embora os dois estivessem dispostos a pagar. Enquanto isso, Leo já estava cansada de lutar contra o dragão superior e ele reconhece que a garota era forte. Ela também diz que ele é bem mais forte que os outros dragões e pergunta se ele é o famoso deus deles, porém isso deixa a criatura irritada. Ele diz que não chega nem perto da grandiosidade do seu deus e por isso ela não deveria cogitar comparar os dois, e depois de tanto tempo se enfrentando, ele decide finalmente se apresentar dizendo que seu nome é Greenwelt, explicando que ele é o 10º assento do sangue da asa, sendo o mais humilde dentre todos os dragões superiores. Isso deixa Leo surpresa, afinal ele estava se mostrando um oponente bem forte, e ao ver a reação da garota, Greenwelt decide se divertir explicando o motivo daquela cidade e do reino estarem marcados para serem destruídos. Ele conta que o grande deus dos dragões da linhagem deles sempre adorou os pratos exóticos que os humanos criam, assim como suas oferendas, gostando em particular da famosa confeitaria da cidade de Donapierro. Porém, mesmo com ele sendo um cliente bem fiel, a confeitaria foi roubada e acabou falindo. Com a falência da loja, que era justamente o motivo dos dragões de sangue da asa não atacarem a cidade, o deus deles ficou extremamente triste e irritado e por isso ordenou para que todos da sua linhagem destruíssem o reino inteiro. Ele conta tudo isso para Leo como forma de provar para ela que o destino da nação dos humanos estava nas mãos e nos caprichos do deus dos dragões e que a batalha entre eles e os caçadores nunca foi de fato real, pois os humanos só sobrevivem quando os dragões não se davam o trabalho de levar eles a sério o suficiente, deixando claro que não existia um único humano que era visto como uma ameaça para a espécie deles. Depois de dar o discurso de como os humanos eram completamente insignificantes em comparação aos dragões, Greenwelt prepara para dar um fim naquela luta e acabar com a vida de Leo. Porém, nesse momento, Greenwelt sente uma presença estranha vindo de trás dele e fica assustado com o que era aquela presença, chegando até a cogitar ter sido apenas uma ilusão. O que ele sentiu era o novo poder que Ragnar ganhou, deixando ele agora extremamente forte e capaz de congelar os dragões com um simples toque da sua mão, que conseguiu o poder de emanar prata graças a todo o esforço do seu eu do futuro. Ele fica com as memórias do Ragnar adulto passando pela sua cabeça. Depois de perder Leo e ficar 10 longos anos caçando dragões para se vingar da sua morte, desejando a extinção deles, ele acabou aos poucos se tornando parte da sua espada e por mais que aquela fusão doesse, ele continuava lutando sem parar. E depois de 5 anos, ele já tinha se fundido completamente com sua espada de prata, fazendo seu próprio corpo se tornar uma arma poderosa que irradiava prata. 3 anos depois, ele desenvolveu uma técnica para aumentar essa quantidade de prata do seu corpo, para que depois de mais 4 anos conseguisse aprender a controlar ela à vontade. E depois de outros 10 anos, ele se tornou um ser que ia muito além da capacidade humana, dominando por completo sua técnica de aniquilar dragões, a qual ele chamou de artes de batalha de prata, sendo que todos esses anos de treinamento e técnicas estavam agora no Ragnar do presente. Ao chegar perto do Greenwelt, ele sente a presença do garoto semelhante ao poder que sentia ao se aproximar dos dragões monarcas, os que são escolhidos pelo deus deles para liderar as linhagens dos dragões. Porém, mesmo sentindo esse poder supremo vindo de Ragnar, Greenwelt nega ter medo de um mero humano e assume sua verdadeira forma, que permitia ele usar todo o potencial que possuía. Ele começa a dar um outro discurso de como os dragões são poderosos e os humanos são seres fracos e inferiores. Porém, em questão de segundos, Ragnar congela Greenwelt por completo e faz ele se despedaçar em seguida, não sobrando nada mais do dragão supremo e tagarela. Com tudo acabado, Ragnar finalmente volta a si, percebendo que tinha conseguido salvar a vida da Leo e mudar seu futuro de dor e sofrimento. Ele corre até ela sem mal acreditar no que tinha acontecido e começa a chorar, por ainda ter a sua parceira ao seu lado. Como ele chorava como se o mundo
fosse acabar, ela tenta tranquilizar a situação, dizendo que tudo vai ficar bem, e reconhece todo o seu esforço para ter ficado forte daquele jeito, mas ele diz que quem realmente trabalhou duro para alcançar aquele resultado foi alguém que não estava mais lá, apesar de Ragnar saber o quanto ele sofreu e sentiu a falta de Léo. Enquanto isso, em algum lugar no céu que por algum motivo era cheio de engrenagens, o Ragnar do futuro se encontra com uma garota que diz que apesar dele e do seu eu do passado terem assumido o preço que tem que pagar por aquela fusão dos dois, Ragnar do passado também não vai conseguir viver por muito tempo. Então ela repara que em todos aqueles anos que conhecia Ragnar, nunca tinha visto ele fazer uma expressão tão sentimental quanto estava fazendo naquele momento, porque mesmo depois de tanto tempo juntos, aquela era a primeira vez que via ele sem um olhar sombrio. Porém, o que importava agora era que todas as esperanças deles de conseguirem criar um mundo onde não existia nenhum dragão estava completamente nas mãos da versão do passado dos dois. Naquele dia, os dragões atacaram 7 cidades do Reino Leste e das 7, 6 foram completamente destruídas, incluindo a capital. Porém, naquele mesmo dia nasceu o Ceifador dos Dragões. Depois disso, na cidade de Ragnar, os dragões felizmente sumiram e eles conseguiram apagar o incêndio, apesar das várias vítimas que tiveram e da metade da cidade ter sido destruída no ataque, incluindo a pousada que Ragnar e Léo viviam. Por isso, os dois ficaram sem onde dormir e tiveram que se abrigar na casa do caçador Skyles, com o garoto ainda em choque que tinha realmente conseguido impedir que seu pesadelo acontecesse. Quando Skyles entra no quarto que os dois estavam, Ragnar diz pra ele que o melhor que eles tinham a fazer era abandonar a cidade e cruzar a fronteira, que por sorte ficava perto da cidade, porque o deus dragão exigiu que o reino fosse destruído, e as criaturas levam suas exigências como lei, e por isso não iam desistir de atacarem o lugar. Porém, se eles saíssem da direção do alvo deles, todos poderiam ficar bem. Skyles questiona porque de repente Ragnar ficou inteligente e extremamente forte, já que antes não tinha nenhum talento, e pergunta como ele conseguiu todo aquele poder que derrotou Grinwelt de forma tão fácil. Mas antes de responder, Ragnar cai de cansaço na sua cama, pegando no sono. Léo explica que por mais que ele tenha passado várias madrugadas treinando bastante, enquanto ela dormia para alcançar aquele resultado, toda aquela força estava drenando ele e o deixando instável. Nesse momento, Ragnar começa a chamar por Léo e ela tenta tranquilizar ele, dizendo que estava bem do seu lado, o que não adianta muito já que ele continua chamando por seu nome. De repente, ela e Skyles escutam um barulho e vão ver o que é, deixando Ragnar dormindo. Lá fora, eles se assustam ao perceber que por algum motivo a floresta estava atacando eles, e Léo corre até o local de ataque com a mulher que estava com Ragnar do futuro, dizendo que a história estava para começar agora que os caminhos deles vão se cruzar. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!